Pronto, estamos ao vivo aqui. Para quem não conhece a gente ainda, nós somos o GEDUFs, o Grupo de Estudos em Direitos Humanos Fundamentais. Eu acho bom a gente esperar um tempinho para o pessoal entrar, que o pessoal, acho, do grupo vai estar compartilhando o link com o pessoal. Mas desde já, professor, agradeço o senhor ter aceitado o nosso convite de participar. Foi uma honra para a gente ter o senhor aqui conosco. O senhor, que eu acho que o senhor não está me reconhecendo, mas o senhor já foi meu professor na Eu sou, UFCA. cara, é claro, Theo. Eu sei O até de senhor foi quem tu é meu. filho. O senhor Legal, foi um velho. grande professor meu lá na UFCA, do curso de Administração Pública, e é uma honra ter o senhor aqui. Eu é que Bom, agradeço, Theo. Fico muito honrado pelo convite, pela lembrança assim, e muito feliz pela possibilidade dessa conversa, dessa troca, e pela possibilidade do reencontro contigo e com certeza com muita gente que a pandemia nos distanciou, mas de forma necessária, né? Infelizmente. Mas é isso, cara. ela distanciou, Gratidão mas uniu também, né? Permitiu a é, gente fazer um conteúdo online com pessoas que às vezes a gente não teria essa proximidade, né? Então, apresentando um pouco o GEDUS. Para quem não nos conhece, nossa missão é levar os direitos humanos para as pessoas, não só da academia, não só pessoas ligadas aos direitos humanos, mas para todo mundo. Por isso a gente traz sempre um convidado que não é necessariamente da área do direito, para falar a visão do convidado sobre o que são direitos humanos. E hoje o nosso convidado é o professor Geomir, que é formado em Administração Pública e Gestão Social pela Universidade Federal do Cariri, é mestrando em Desenvolvimento e Gestão Social pela Universidade Federal da Bahia, educador, ele também é dono do blog Insurreições, onde ele está publicando ali sempre, mensalmente, professor, ou semanalmente, que você publica um texto. Professor, o microfone está mutado. Fone está mutado. agora. Tá. Perdão. Agora foi. Pronto, é isso. A proposta inicial é que sejam artigos semanais. Nem sempre eu consigo, né? Às vezes eu acabo sendo engolido por outros afazeres, mas também já aconteceu de eu postar 2 artigos na semana, né? Mas a ideia é que sejam artigos Uhum. semanais, no máximo a cada 15 dias. O senhor que também é autor do livro Janelas, né? Eu vi que está publicado lá na Amazon em formato e-book. E também é diretor da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, a EPUCA. O senhor quer falar um pouco do Uhum. trabalho do senhor como gestor social, antes da gente começar? Na verdade, a gente tem a ideia, né, de gestão social, Theo. A maioria das pessoas, quando a gente fala de gestão social, a primeira associação que vem é a ideia de que é alguém que é gestor de uma organização da sociedade civil, né? E a gente aprendeu isso no curso, é que gestão social, na verdade, é uma filosofia, né? É um conjunto de princípios, de valores que pautam um modo de fazer gestão, seja na organização da sociedade civil, seja na própria esfera pública, no próprio poder público estatal. Baseado em princípios como a dialogicidade, a decisão compartilhada, enfim, valores que nos orientam no dia a dia. Então, quando eu me apresento como gestor social, na verdade, eu me apresento como alguém que defende, que se pauta no seu dia a dia por esses princípios, né? Pelo diálogo, pela partilha, pela troca. Na Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, que é uma organização da sociedade civil fundada em 2010, a gente tenta aplicar de forma efetiva os princípios da gestão social. É um desafio, né? A ideia da democracia e da participação ainda é um desafio enorme, né? Cada vez mais, mas, então, a EPUCA existe desde 2010, como eu disse. Em 2011, nós iniciamos o maior projeto da gente, que é a Semana Freiriana do Cariri,
que esse ano terá a sua 7ª edição e celebrará o centenário de nascimento de Paulo Freire. O Freiriano é uma referência a Paulo Freire, ao educador Paulo Freire. E, além disso, a gente tem outros fazeres. O projeto Ponto Doc, por exemplo, que exibe documentários, né? Em vários cantos, inclusive já fizemos isso na própria Universidade Federal do Cariri, na Universidade Regional do Cariri. O projeto Oitão de Cinema, que leva cinema para comunidades rurais. Então, assim, a gente vai fazendo um pouco aqui, um pouco lá, sempre pautado por essa ideia de que outro mundo é possível, necessário e urgente. Resumidamente é isso, né? Estou falando da minha militância na Escola de Políticas Públicas e, além disso, tem o dia a dia como profissional. Pois podemos dar continuidade, professor, à sua fala? Você que diz, né? Eu estou à disposição, o mote é... Pois... O timoneiro aqui é você. Podemos começar. Legal, gente. Então, boa noite para quem já está por aí, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem for ver essa nossa conversa depois. Imagino que ela vai ficar gravada, né? Mas, enfim, queria de novo aqui dizer da minha alegria pelo convite, sabe, Theo, de verdade. Fiquei muito feliz quando... feliz, inclusive, em saber dessa mediação feita por você, né? E espero que a gente consiga, ao final dessa nossa conversa de hoje, perceber que valeu a pena tirarmos esse tempo de uma segunda-feira à noite para trocarmos ideias, para batermos um papo sobre algo que talvez seja pouco comum, não só para quem é do direito, mas para todo mundo que, no dia a dia, conversa, fala ou milita no campo dos direitos humanos, né? Quando a gente começou a conversar sobre a ideia desse encontro, dessa prosa, Theo me deu a liberdade de propor um mote, o que, aliás, é algo que eu gosto muito. Tá? É muito difícil você falar sobre um tema que já vem pronto, engessado, e que, às vezes, não dialoga plenamente com o que você pensa, ou, às vezes, você tem um olhar que não é o mesmo olhar de quem propôs o tema. Isso, às vezes, causa uma certa... de sintonia. Mas, assim, essa liberdade de escolher o mote, para mim, é um presente. E aí eu propus a gente conversar sobre uma pergunta geradora, para usar aqui uma referência a Paulo Freire, né, que trabalhava com essa ideia de palavras geradoras ou perguntas geradoras. Eu propus a seguinte pergunta geradora: é possível a gente falar em direitos humanos sem falarmos de direitos da Mãe Terra? Né? E aí os meninos e as meninas abraçaram de pronto a ideia, e eu, então, vou trazer para a gente algumas provocações nesse campo. Eu não sei se deu certo a gente partilhar os slides. Se não tiver dado, não tem problema, depois eu posso socializar com vocês, certo? O material para quem quiser. Eu fiz só um roteiro de alguma fala, né? E eu parto para essa nossa conversa de alguns textos, de algumas reflexões que eu trago e que estão lá colocadas no meu site, né, no blog, como o Theo falou. Algumas delas já estão, alguns desses textos já estão contemplados no livro Janelas, que foi um livro que foi lançado em 2019 pelo selo editorial Ibi Cariri e que está disponível na plataforma, no site da Amazon, o da Amazon, como alguns preferem. E outros ainda também estão publicados no site, mas ainda não estão no Janelas e deverão estar no livro Insurreições, que é o próximo, deverá sair ainda esse semestre, né, nesse semestre agora. Já está, os artigos já estão selecionados, já foi feita a revisão de forma muito cuidadosa pela querida amiga Luciana Bessa, e aí agora eu estou só aguardando um tempinho para poder eu conseguir dar os arremates finais e receber o texto de apresentação, que será feito por uma pessoa que me é muito querida, mas por enquanto é surpresa. Tá bom? Bom, então vamos lá. Alguns textos estão... eu parti de alguns textos meus, né, de reflexões que eu já trazia em momentos anteriores, e também me somei a isso algumas reflexões e algumas informações que vêm sendo construídas, especialmente na América Latina. Theo, na hora que você quiser interromper para alguma questão, pode ficar à vontade, viu?
não se preocupe, a qualquer momento vocês podem intervir para alguma questão. Então, vamos lá. Eu parto de um texto chamado Breve História da Aventura Humana na Terra, que é um texto publicado por mim em 2012, dialogando de forma muito estreita com esse texto. Tem um outro, também já no blog, que é Da Era das Revoluções à Era das Devoluções. Nesse segundo texto, eu tento trazer um pouco essa reflexão, essa urgência de que nós assumamos um compromisso ético em devolvermos para a Mãe Terra tudo que nós roubamos de nós mesmos, para devolvermos para a nossa própria humanidade, tudo que a gente, ao longo da história humana, a gente foi roubando, né, do planeta e de nós mesmos. Nós nos tornamos saqueadores por excelência, a espécie humana. A espécie humana foi a última a chegar neste planeta. O planeta Terra tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos, né? A gente está aqui, a vida em si está aqui há 3 bilhões e a gente está, a espécie humana propriamente dita, está aqui há 200 mil anos, alguns falam em 250 mil anos, portanto, é algo muito novo. Nós somos a última espécie a chegar neste planeta e poderemos ser a primeira a desaparecer se seguirmos caminhando da forma como a gente vem caminhando. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, né? Então, é este o convite. O momento é de fazermos um conjunto de devoluções daquilo que ainda for possível devolver. Um outro texto mais recente, esse de 2019, é um texto chamado O Império Contra-Ataca. Nesse texto, particularmente, eu vou trazer muito dessa referência do que a gente vem chamando de novo constitucionalismo latino-americano. Textos constitucionais, cartas, né, magnas, como a do Equador, como a da Bolívia e de outros países da América Latina, sobretudo os países andinos, que incorporam ao texto constitucional uma perspectiva da terra como um ser vivo. Esse é o mote central da nossa conversa e eu vou voltar a ele já já. Um outro texto que também dialoga nessa linha é um texto de 2020, segunda parte do ano passado, chamado Amazonizemo-nos antes que seja tarde. A Amazônia, que mais do que o pulmão do mundo, como muita gente tem dito, é um espaço vital para a vida no planeta. Só para vocês terem uma ideia, as chuvas que chegam no Sudeste, as chuvas que chegam em São Paulo, por exemplo, são chuvas que, na sua grande maioria, são trazidas pelos chamados rios voadores. Quando a floresta amazônica respira, ela produz uma quantidade de água tão intensa que forma uma espécie de rio que é levada pelas correntes de vento que chega ao eixo Rio-São Paulo, aquele trecho ali do Sudeste. Então, a gente está falando de um sistema, de um ecossistema que é vital para o planeta, muito mais do que ser produtor de fonte de respiração, muito mais do que pulmão, é uma vitalidade ainda maior. O problema, a questão é que a Amazônia está muito próxima do ponto de não retorno, daquele ponto em que não tem mais como a gente voltar atrás. Não tem mais campanhas de reflorestamento, por exemplo, que deem conta, ou ações reparativas que deem conta. Esse é o alerta que está posto. A gente está falando disso em relação à Amazônia, mas a gente pode falar disso em relação a vários outros ecossistemas, né? Bom, e um outro texto é um texto mais recente, agora do finalzinho de 2020, que eu escrevo sobre a urgência de uma pedagogia da interdependência e do cuidado. A urgência de nós entendermos aquilo que já vem sendo dito lá nos textos anteriores e que vem sendo dito por muita gente, Ailton Krenak, eu vou voltar a essas figuras com mais calma ao longo da nossa conversa, muita gente boa que vem discutindo isso. Eu sou um grãozinho de areia nessa discussão, né? Eu me somo de forma muito modesta a essas reflexões, mas tem muita gente com muito fundamento e com muita autoridade para falar disso, e essa turma vem falando. É meio que a turma que está remando contra a maré. Bom, mas o fato é que a gente precisa urgentemente rever a nossa matriz, a nossa base de ensino, e a gente precisa trazer para a sala de aula, trazer para os espaços de educação
formal e informal, para a universidade, a urgência de uma pedagogia que entenda que nós, espécie humana, estamos ou deveríamos estar conectados a uma grande teia chamada teia da vida, e que essa interdependência, compreender essa interdependência é fundamental. E assumir um compromisso ético com o cuidado é fundamental. A pandemia tem nos revelado o quanto o cuidado é essencial, né? Bom, estou pincelando aqui de onde é que vem, de onde vêm as principais inquietações que eu trago para vocês nessa noite de hoje, tá? E aí, tem uma pergunta que eu tinha selecionado uma série de imagens, mas eu vou traduzir aqui em palavras, é muito difícil traduzir imagens em palavras, mas eu vou tentar narrar, vou tentar descrever as imagens. Eu joguei para vocês uma pergunta, né, que estaria na tela, que é: onde é que nós estamos? Tá? Qual é o momento que nós estamos hoje? E aí tem uma foto devastadora de uma praia com uma quantidade enorme, enorme, assustadora de lixo, né? A nossa visão utilitarista, a nossa visão irresponsável, a gente vai à praia e a gente deixa lá um monte de lixo que depois vai para o mar, que depois acaba sendo canudos, por exemplo, né? Um movimento global, inclusive, para que a gente pare de usar canudos, porque quando a gente usa um canudo lá na praia, esse canudo que depois é jogado lá no chão e a onda leva e vai para o mar, vários animais, vários seres vivos marinhos podem comer acidentalmente esse material, não só canudo, mas plástico, enfim, várias outras coisas. Isso acaba mata inclusive por asfixia em muitos casos, né? Então, é todo um sistema que está sendo devastado em função da nossa irresponsabilidade, da nossa ausência de cuidado. Uma outra imagem muito forte é uma imagem de duas crianças num lixão. Né? Essa é uma cena, infelizmente, ainda muito comum em várias partes do mundo, inclusive em nossas cidades aqui do Cariri. Uma cena que é muito forte, eu estou descrevendo as fotos que eu tinha selecionado para vocês. Como eu disse, eu posso disponibilizar esse material, tá certo? Para quem tiver interesse, ao final vou deixar meus contatos, enfim. É uma cena de um urso polar, dois pinguins e uma foca se segurando num bloco muito miúdo, muito minguado de gelo. Porque esse é um outro efeito, né? O aquecimento global tem levado ao derretimento de várias calotas polares. E, consequentemente, a vida dos seres que estão nestes sistemas, nesses ecossistemas, está também ameaçada. Há uma foto que essa me toca muito fortemente, ela ilustra, inclusive, o artigo mais recente, que é uma foto, aliás, o penúltimo artigo, que é esse que eu falei, que é uma foto de uma criança sentada à beira de um charco d'água, de um tanquinho de água, no meio de uma cena de sequidão, né? Então, a desertificação é outro processo muito acelerado. Esses dias eu conversava com um amigo de uma comunidade rural lá de Maranguape, e ele me comentava como o distrito de Lagoa do Juvenal, que é um distrito na divisa entre Maranguape e Caridade, portanto, já no sertão, quase no sertão central cearense, e ele me comentava como está fazendo muito frio à noite. E ele tentando entender como é que isso era possível. Numa região que é muito seca, à noite tem muito frio. Desertificação, né? Quando a gente, isso é uma característica típica das regiões desertificadas. Como não há filtro, como não há uma camada protetora, o que é que acontece? Do jeito que a temperatura chega, ela fica. Né? Durante o dia, sol muito forte, à noite, o frio da noite, porque não há mais filtro, então chega direto. Por isso que regiões desertas são tão frias à noite. Né? Então a gente está vivendo esse processo de desertificação. Tem uma cena, uma imagem muito forte de uma das muitas fotos que foram feitas nas queimadas da Amazônia. Como eu disse, a Amazônia está se encaminhando de forma muito acelerada, e nos últimos 2 anos, por opção política de quem governa esse país, tem sido atacado de forma muito mais violenta.
a Amazônia enquanto espaço, enquanto território, os povos desse território, né, as comunidades, enfim. E é uma cena assustadora de um amarelo, né, de um laranja tão forte, porque o fogo é mais intenso do que a própria vegetação. O movimento de atingidos por barragens, que esse ano agora, esse mês, aliás, completa 30 anos de existência, é um movimento muito importante, né, de luta em defesa dos direitos das pessoas que são atingidas por barragens, publicou, no final do ano passado, um dossiê sobre o crime da Vale em Brumadinho. Eu recomendo que vocês leiam esse documento. Se você procurar relatório MAB Brumadinho, vocês vão encontrar. A capa do relatório traz a frase: o lucro não vale a vida, e apresenta uma análise do MAB sobre o crime da Vale em Brumadinho, lá em Minas Gerais, né? Então, é algo... E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque aqui tem uma dimensão muito forte da conivência do direito, do judiciário, com o que está acontecendo em Brumadinho e em várias outras partes, né? Bom, a outra coisa que eu recortei para vocês, eu vou já entrar, aqui eu estou fazendo comentários das imagens, mas eu vou já entrar numa fala que eu queria conectar com essas imagens. Tem um documentário que eu recomendo para vocês também, chamado Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, né? A hidrelétrica de Belo Monte é talvez o crime mais perverso que os governos anteriores deixaram para esse país. Eu não quero entrar nessa discussão aqui, mas eu acho que, assim, não quero entrar porque eu acho que não há tempo para ela, a gente precisaria de um momento específico para entender o contexto, mas o fato é o seguinte, é que os governos do PT, para além das críticas vazias que muita gente faz, né, dessa coisa irresponsável do antipetismo, se teve avanços importantes em várias áreas, e teve, é preciso reconhecê-los, né? Eu acho que teve aspectos importantíssimos na questão da inclusão, por exemplo, mas foi um governo que não conseguiu romper com a velha lógica, com a lógica do velho capital, né? E, para mim, Belo Monte é o maior exemplo disso, né? Belo Monte é uma violência contra os povos originários do Xingu que não tem precedentes. E o preço disso será muito caro. Não estou falando aqui de preço financeiro, não. Estou falando do preço com vidas mesmo. Hoje já tem, né, um impacto muito forte na vida daquelas comunidades. Mas é mais que isso. Belo Monte terá um impacto muito forte na vida do planeta. E o tempo nos dirá isso. Tem um livro da Eliane Brum, da jornalista Eliane Brum, chamado Brasil Construtor de Ruínas, onde ela traz um olhar sobre o país, desde Lula até Bolsonaro. A partir dessa perspectiva de como esse é um país que tem se pautado por um modelo desenvolvimentista e, mais recentemente, por um modelo genocida, né? E eu estou dizendo claramente que o presidente da República é genocida, estou dizendo isso, inclusive, com base no texto da lei de 1956, a gente pode voltar a isso depois. Então, assim, não se trata aqui de xingamento político ou qualquer coisa parecida, se trata aqui de uma acusação. Eu estou acusando Jair Messias Bolsonaro é genocida, com base na lei, mas com base em qualquer princípio mínimo de respeito à vida humana e não humana, tá? Então, eu queria deixar isso registrado aqui, tá? Bom, mas vamos lá. O uso de agrotóxicos nesse país cresceu de forma assustadora, né? Só para a gente ter uma ideia, dados do Greenpeace, os agrotóxicos liberados entre 1º de janeiro e 24 de junho de cada ano, né? Eles fizeram uma pesquisa pegando 1º de janeiro a 24 de junho de cada ano, a partir de 2010 até 2019. Aqui eles estão falando apenas da quantidade de agrotóxicos liberados, portanto, da quantidade nova de veneno que entrou
que teve autorização para ser usada, né? Em 2010, nós tivemos 36 novos agrotóxicos autorizados. Esse número foi crescendo, em 2017, 166, em 2018, 193, e em 2019, 239. Os dados de 2020 ainda não foram publicados, eles devem estar finalizando essa publicação, pelo menos eu não vi ainda. E eu aproveito aqui para fazer uma recomendação de um documentário que eu acho que tem que ser visto por todo mundo, precisa ser visto. É um documentário chamado O Veneno Está na Mesa, de um cineasta chamado Silvio Tendler. O Silvio Tendler para mim, a maior referência de documentarismo, de documentários, né, o maior documentarista, perdão, que esse país já teve e tem até hoje. Professor, Oi, Theo. uma pessoa vai compartilhar os slides. Deu certo Ah, aqui. legal, né? Aí uma Tá. pessoa do grupo vai compartilhar, eu vou adicionar ela. Maravilha, maravilha. Fique à vontade. Gratidão. Mas, assim, não se preocupem não, viu? Assim, para mim está dando para a gente conversar de boa. Não sei, é claro que para vocês era... Eu vou seguindo enquanto compartilho, ou quer que espere? Fique à vontade. Bom, eu vou andando, tá certo, na nossa conversa, para não ficar um vazio, mas aí na hora que os meninos conseguirem compartilhar, vocês vão poder acompanhar, inclusive, né? Então, veja bem, Silvio Tendler produziu vários documentários, e dois deles têm esse nome, O Veneno Está na Mesa. Tem O Veneno Está na Mesa 1 e tem O Veneno Está na Mesa 2. Eu recomendo, os dois são muito importantes, mas o 2, ele dá um salto interessantíssimo, que é, ao mesmo tempo que ele denuncia muito fortemente o agronegócio e toda a sanha criminosa de um setor expressivo do agronegócio brasileiro, né? Ele também aponta o fato de que nós temos, na contramão disso, várias experiências muito interessantes ligadas à agroecologia, né? Então, ele traz para a cena, no documentário O Veneno Está na Mesa 2, essa disputa mesmo que está posta entre o agronegócio, e aí eu estou colocando que há um setor específico do agronegócio que é ainda mais violento, né? Além assim, além do que já seria, do que já é padrão da lógica do agronegócio, da lógica capitalista, e há um setor que está na contramão disso, fazendo uma agroecologia, uma agricultura pautada na vida, né? Bom, tem um relatório, eu também recomendo para vocês, esses links todos vão estar disponíveis, né, as dicas todas, dados da violência contra os povos indígenas no Brasil. Saiu agora o de 2019, de 2018 e 2019, mas o de 2017 ele tem algumas informações muito preocupantes, né? Bom, esse é o cenário que a Professor, gente... a tela Oi, já está compartilhada. Não sei se o senhor consegue pronto, ver daí, mas consigo, já tá no consigo. jeito. Se vocês quiserem avançar, bom, eu vou fazer o seguinte, eu não vou, se vocês quiserem ir avançando a partir das fotos e ir passando rapidamente as fotos para as pessoas verem, são as fotos que eu acabei de narrar, tá? Elas estão na Tá certo. sequência. Tá bom, Theo? Aí Certo. a gente vai acompanhando aqui. Quando terminar as fotos, eu já entro no próximo tópico da minha conversa. Tá bom? Tá certo. Podem ir passando já. Pronto, a partir daí, tá? Essa é a primeira foto. Ah, a gente já está lá na frente. Pode seguir. Tá? Bom, quando chegar numa que eu falo do massacre em Paraisópolis, aí vocês já podem parar. Tá? Que eu estou nela, exatamente nela agora. Pronto.
Pronto, esse é o Belo Monte, tá? A dica do livro da Eliane Brum, inclusive. Pronto, eu acabei de falar dos venenos, né, o massacre dos povos indígenas, e aí a gente vai para o próximo slide. Né? Pronto, eu estou aí. Né? Porque aí eu queria chamar a atenção disso. Na verdade, a violação dos direitos que afetam duramente a Mãe Terra, mas a vida também de quem vive né, nesta terra, nestes territórios, ela não se limita ao campo. Né? A gente tem no Brasil um processo muito intenso de violência contra determinados segmentos. Né? Os direitos humanos de determinados grupos populacionais têm sido violados de forma assustadora. Tem aí um conjunto de 3 imagens que está na tela para vocês. Uma é uma referência àquele massacre recente em Paraisópolis, né? Em que a polícia do governo do estado de São Paulo promove um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio contra um conjunto da população de Paraisópolis que estava ali num baile, né, numa festa, e houve uma ação deliberada para matar. Né? Isso já está discutido, provado, já toda uma base para sustentar essa argumentação, inclusive base no próprio processo que está em curso no judiciário. Mas antes disso, nós tivemos lá atrás o massacre da Candelária. Né? Eu não sei se, talvez muitos de vocês não lembrem disso, não tenham sequer tivesse nascido nesse período, mas há alguns anos, na Candelária, um grupo de pessoas em situação de rua que dormia na calçada da Candelária foi assassinada, né, de forma por agentes de segurança do Estado, por policiais, né, numa ação de massacre mesmo, deliberada, né, numa coisa chamada... Tem um conceito, eu vou fazer aqui esse parêntese. Em 1883, o Francis Galton, a partir da teoria da seleção natural das espécies, do Darwin, que era primo dele, Galton, desenvolve uma teoria, um conceito chamado de eugenia social, né? Galton vai dizer o seguinte: da mesma forma que na natureza deveria haver uma seleção, havia uma seleção natural das espécies, que, portanto, só as espécies mais fortes sobreviveriam, também na espécie humana seria necessário promover uma seleção para que, dialogando aí com aquela teoria de que era preciso controlar o crescimento populacional, né, para que nós tivéssemos um controle da população, e era preciso selecionar apenas os melhores nesse processo. Né? Então, a eugenia social vai autorizar processos de limpeza. Processos de limpeza como, por exemplo, a partir da lógica de quem escolhe limpar, né? Foi a eugenia social que deu base para a concepção do processo de limpeza que o nazismo promoveu contra judeus, contra comunistas, contra negros, contra gays, né? É a eugenia social que sustenta ações como, por exemplo, a higienização determinadas áreas das cidades. A gente viu isso com a Cracolândia. Né? A eugenia social que justifica os massacres, como, por exemplo, o massacre da Candelária ou o massacre de Vigário Geral. Então, os massacres nesse país, a eugenia social nesse país tem endereço certo. Né? Povos originários, negros, população da periferia, população em situação de rua. Se a gente olhar o recorte do perfil da população carcerária desse país, nós vamos perceber o quanto isto se materializa. Né? O modelo punitivista, a lógica punitivista, ela não nasce do nada, ela tem uma sustentação, ela tem uma percepção de mundo por trás dela. Tá? Bom, então vamos lá, a gente pode seguir, tá? Próximo slide. Seguindo nessa linha do que a gente está conversando, né, tem uma manchete do jornal do G1, do site G1. Se vocês quiserem, podem passar, tá, gente? Eu já estou no próximo slide. O site G1 traz uma matéria
de 2018, dia 11 de junho de 2018, a manchete é: Justiça obriga Prefeitura de Mococa a fazer laqueadura em mulher usuária de drogas. O que é que está em questão aqui? Né? De novo, eugenia social. Porque ferindo todos os princípios do direito, inclusive da escolha, né, do direito ao corpo, a decidir sobre o seu próprio corpo, uma mulher, por ser usuária. E aí há uma série de outras questões que surgiram à medida que o processo foi sendo, né, evidenciado. Mas o fato é o seguinte, é que a gente vê aqui uma ação, o direito se colocando em defesa da eugenia social, indiretamente, lógico, né? Mas o direito autorizando, a justiça autorizando uma prática que é uma prática que vai na contramão do direito fundamental da pessoa humana, certo? Bom, a próxima manchete é uma manchete do Brasil de Fato, que é mais recente, agora de 2020, de agosto de 2020, e a manchete é: juíza declara em sentença que homem negro é criminoso, abre aspas para o teor da sentença, isso está escrito na sentença, em razão da sua raça. Tá? Vocês percebem como a eugenia social, como o preconceito, como a intolerância se materializa no direito, né? Ganha concretude ali em decisões judiciais, em ações do Ministério Público e por aí afora. Bom, então, o cenário não é bom, o cenário não é nada bom. Deu para a gente perceber isso. É claro que tem, do outro lado, muita coisa legal acontecendo a partir de iniciativas de comunidades. Eu tenho assistido, tenho vivido e acompanhado experiências muito bonitas de comunhão, de partilha, de solidariedade. A pandemia revelou isso agora, a forma como a periferia está lidando com a pandemia e como a solidariedade aflorou é algo impressionante. Mas a partir da perspectiva do Estado, a lógica é muito cruel. A partir da perspectiva dos poderosos, de quem manda, né, na economia e, por consequência, manda no Estado, né, essa é a lógica. O Estado está aí a serviço, a gente sabe de quem. A pergunta é, como é que nós chegamos até aqui? E aí eu vou abreviar um pouco a nossa conversa. Tem uma imagem que apresenta um pouco essa minha fala, né? A próxima. Eu vou contar aqui de forma muito resumida. Pode avançar. Legal, gratidão. Eu vou contar aqui de forma muito resumida, então, uma história. O primeiro texto lá que eu fiz referência, o Breve História da Aventura Humana na Terra, né? Imaginem o seguinte, há alguns milhões de anos, a espécie humana, ela chega por aqui, trazendo na mochila um conjunto de valores, né? Como eu disse antes, a espécie humana foi a última a chegar aqui nesse planeta, 200 mil anos, 250 mil anos para alguns. Algo muito recente, considerando toda a história do planeta. E aí a gente chega trazendo nessa mochila alguns valores que eu vou chamar aqui para efeitos didáticos de valores originais. A gente traz a solidariedade, o cuidado, o sentimento de pertença, de pertencer a alguma coisa, a uma comunidade, a uma tribo, a uma unidade, né? A gente traz o cuidado, o reconhecimento da terra como um ser vivo, tá? Bom, aí de repente eu avisto na montanha, no topo da montanha, piscando em neon, uma palavra mágica chamada progresso. E eu me encanto, eu aqui é a espécie humana, tá? E eu me encanto com essa ideia do progresso. E eu desinvesto montanha acima, como diz Kainós, na ânsia de chegar logo a esse tal progresso, né? E na subida, à medida que eu vou subindo e a montanha vai ficando mais íngreme, eu esqueci a mochila aberta e à medida que a montanha vai ficando mais íngreme, alguns valores originais vão caindo dessa mochila. Outros eu vou retirar de forma deliberada e vou descartar para diminuir o peso da subida. Mas eu também vou encontrar pelo caminho valores novos, né, valores que estão ali embalados para presente de forma sedutora. E eu começo a recolher esses novos valores que vão me sendo apresentados pelo caminho e vou jogando na mochila. E aí
a competição toma o lugar da solidariedade, porque, ao contrário do que nos ensinaram, o oposto da competição, ou o contraponto da competição, não é a cooperação. Porque no modelo fabril, né, na lógica capitalista, também há cooperação. O que é uma fábrica, se não um conjunto de operários cooperando entre si, de forma involuntária, evidentemente, mas cooperando entre si numa linha de montagem. Meu único emprego no setor privado foi como engenheiro, foi na engenharia de produção, no setor de engenharia de produção. Então, eu conheço de perto essa lógica do cronômetro, da linha de montagem para dar mais agilidade na produção. Então, ali há cooperação, mas é uma cooperação involuntária. Então, mais do que cooperação, o contraponto da competição é a solidariedade. É isso que move as comunidades originárias, os povos originários, as comunidades tradicionais. Né? Por exemplo, as comunidades da periferia agora na pandemia. Então, veja bem, e aí a competição tomou o lugar da solidariedade, o abandono tomou o lugar do cuidado, e a gente foi substituindo os valores na caminhada. E aí eu estou parado aqui, olhando, né, para o caminho, passa alguém do meu lado. Já movido pelo espírito da competição, o que é que eu faço? Eu tiro o outro da jogada. Porque olhando para o topo da montanha, eu começo a ter medo, e o medo vai nos acompanhar durante toda essa jornada, nos acompanha até hoje. Eu começo a ter medo de que não caiba todo mundo lá em cima. E aí eu olho para o caminho, aquele caminho assim que é mais comprido que um dia de fome, sabe? E aí o que é que eu faço? Eu resolvo encurtar caminho. Só que encurtar caminho significava abrir veredas, e abrir veredas significava cortar, violentar, sangrar um ser que até então me era sagrado, que era a Mãe Terra. E aí eu começo a me liberar. Aí a gente vai ter Francis Bacon, a gente vai ter Isaac Newton, a gente vai ter René Descartes, uma galera jogando pesado para nos convencer de que a terra e a vida não eram sagradas, que a terra não era um ser vivo, mas era uma coisa. A gente vai reificar a terra. Portanto, se não é um ser vivo, e se não é sagrado, porque ninguém em sã consciência violenta algo que lhe é sagrado, se a terra e a vida não são sagradas, eu estou liberado de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade, e eu posso agora explorar como bem entender. Seja explorando a Mãe Terra para derrubar hectares e mais hectares de mata para plantar soja, sem me preocupar com o equilíbrio, a harmonia da vida que era necessária para aquele ecossistema permanecer, seja explorando a mão de obra, o trabalho do outro, ora como mão de obra escrava ou escravizada, ora como mão de obra assalariada, mal remunerada, ora num processo ainda mais pesado de uberização, que a gente está vivendo agora, né? Bom, então, resumindo a história, nós chegamos ao topo da montanha, a espécie humana está aqui no topo da montanha, a gente está olhando para baixo, está vendo o estrago, está vendo a merda que a gente fez, e o grande dilema que nos acompanha agora não é um dilema ambiental, embora ele seja real, ele está aí, enquanto a gente falou disso aqui em vários momentos. Não é social, embora isso também seja real. Enquanto a gente conversa aqui agora, tem gente morrendo de fome mais perto da gente do que nós imaginamos, né? Também não é um dilema econômico, né? Porque a economia da escassez não pode nos pautar, a gente precisa se pautar pela economia da bonança, da prosperidade. O problema está na economia. Primeiro que a economia não é a vilã, tá? A economia em si não é a vilã. Se a gente pegar a ideia de economia como oikos, né? Como administração da casa, a economia é importante, é necessária, né? Desde que ela esteja voltada para cuidar da vida. O problema é que a gente inverteu a lógica, ao invés da centralidade estar na vida e a economia estar a serviço da vida, a centralidade está na economia e a vida passa a viver em função desta economia. Este é o problema, né? Então, a economia que nós temos, a economia como ela está organizada hoje é o problema não é a economia em si, tá? Mas veja bem, o dilema, portanto, é um dilema ético.
Né? Esse é o dilema que nos aflige hoje, e é deste que nós temos que dar conta. E nós precisamos urgentemente fazer o caminho de volta, tentando retomar, e fazer o caminho de volta não é voltar para a Idade da Pedra, tá? Eu não estou propondo isso, eu estou dizendo que a gente precisa tentar reencontrar, né, muito do que a gente, aquilo que eu coloco no texto da Era das Revoluções, a Era das Devoluções, né? Nós precisamos, duas questões aí são centrais. Primeiro, ressacralizar a terra e a vida. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é romper. O atual modelo de sociedade está ancorado em três grandes pilastras. Uma delas é o antropocentrismo. Essa ideia, esta arrogância de acharmos que nós, a espécie humana, somos melhores. Pronto, ótimo, esse desenho é formidável. Essa ideia de acharmos que nós, a espécie humana, somos melhores do que as outras formas de vida. Né? O poeta Tiago de Mello nos ensina que nós não somos melhores nem piores. Melhor é a nossa causa. A questão é que a gente não sabe qual é a nossa causa. A minha está muito clara. A minha causa é a vida, a centralidade da vida humana e não humana. Né? Então, um dos pilares que sustenta este modelo de sociedade é esta arrogância antropocêntrica, essa ideia de acharmos que nós somos melhores do que as outras formas de vida. E o que é que aconteceu? Durante muito tempo, nós estávamos integrados a uma grande teia, chamada teia da vida. Quando a gente passou a acreditar que nós, espécie humana, éramos melhores do que as outras formas de vida, a gente começou a tensionar o fio que nos unia a essa grande teia para que nós nos colocássemos numa posição superior, porque nós fomos educados a achar que quem é melhor tem que estar acima, e aí a gente começou a tensionar esse fio até que o fio não aguentou e arrebentou, e se partiu. E a espécie humana foi apartada da grande teia da vida pelo antropocentrismo. Certo? E este antropocentrismo tem um preço muito caro para a nossa própria existência. Porque nós, uma vez apartados da grande teia da vida, nós não somos mais capazes de perceber os sinais que a mãe natureza nos oferece de que alguma coisa não está bem. As outras espécies conseguem perceber e se protegem, se antecipam. Nós não. Basta a gente olhar todos os desastres, né? Aliás, não são desastres em boa parte dos casos, né? É bom não colocar a culpa nos astros, né? A palavra desastre vem dessa ideia de que é uma forma de associar algum fato, algum episódio aos astros. Então, nem tudo é culpa dos astros, tá? Nem tudo é culpa das estrelas. Mas grande parte do que nos acontece hoje, a gente não consegue perceber porque a gente está desconectado dessa grande teia da vida. Certo? Eu estou abreviando aqui a conversa, mas o fato é o seguinte, é que a gente saiu dessa lógica, né, onde o centro, né, de uma lógica ecocêntrica, onde tudo está conectado a tudo, e a gente se pauta hoje por uma lógica egocêntrica. Né? Nós estamos discutindo hoje a era do Antropoceno, que é posterior à era do Holoceno. Né? Nós estamos nessa transição entre a era do Holoceno e a era do Antropoceno. E se nós não frearmos esse avanço na direção do Antropoceno, a gente está ferrado. Eu ia dizer um palavrão, não vou dizer, mas a gente está... Tá? É bem isso. Bom, agora, para finalizar, para ir para a parte final da nossa conversa, e trazer isso para o direito, né, para a conversa que é mote da nossa, para o mote da nossa prosa. Outro mundo é possível? Né? A gente viu o que nós temos, a gente viu como é que nós chegamos até aqui, mas é preciso perguntar, e mais do que perguntar, é preciso mover-se na direção dessa pergunta. Outro mundo é possível? Tem muita gente, e eu já estou avançando aqui os slides, tem muita gente nos indicando que sim. Né? Há muito tempo, o cacique Raoni nos diz isso. Né? Uma das maiores referências desse país, né? Ridicularizada, ou desprezada por quem está no poder. Né? Raoni é uma das mentes, das figuras mais importantes para a gente olhar para o presente e olhar para o futuro. Cacique Raoni há muito tempo nos alerta, primeiro para o caminho que a gente estava seguindo e está seguindo, né? Está trilhando, e para o perigo que isso representa
para humana e não humana. Porque não dá para dissociar. Tudo que afeta a Mãe Terra nos afeta, certo? E nos afeta duramente, porque nós somos o elo mais frágil da corrente, se é que ainda somos o elo da corrente, tá? Uma outra figura que tem nos alertado, mas também tem apontado que sim, outro mundo é possível, e tem dado, né, dicas para que isso se concretize, é o Ailton Krenak. Ailton Krenak é também uma liderança indígena desse país. Krenak é ali de Minas Gerais. O povo Krenak foi duramente impactado por Brumadinho e e as minerações que estão ali no entorno, que tem nos alertado insistentemente sobre os riscos de seguirmos no caminho que a gente está, mas também tem nos indicado que é possível esse reencontro com a Mãe Terra, esse reencontro com a ancestralidade, para que nós possamos buscar minimamente alguma condição de permanecermos no planeta. E uma outra figura que eu tenho assim, um respeito enorme por tudo que ela tem nos legado é a Greta Thunberg. A Greta é uma adolescente, né, que coloca muitos de nós no bolso. A forma como ela percebe tudo que está acontecendo e a esperança que ela nos dá de que mesmo diante de tudo que está posto, é possível, se a gente agir agora, urgentemente, se a gente agir a tempo, é possível construir um outro mundo, né? Que esse outro mundo é possível, necessário e urgente. Eu acho que são três figuras, dentre muitas outras tantas, que estão aí a nos dizer que como está não dá certo e que é possível construir outro mundo. Eu continuo conectado aí para vocês, gente? Porque teve uma mensagem aqui no meu celular, que eu não sei se é do aplicativo ou é de outro canto. Oi, vocês estão me ouvindo, não é isso? Só para confirmar. Professor, tá tudo ok aqui. Eu acho que, Legal. pelo menos Então no aplique para mim, tá tudo tranquilo. Tá, legal, gente. Então foi coisa do meu celular. Professor, só Gratidão, para gente. lembrar o pessoal, se alguém Oi. quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, é só fazer que ao final eu passo para o professor, Geomir. Eu estou vendo aqui os comentários, é só fazer. Se vocês quiserem fazer pergunta, é só fazer que ao final eu passo, eu repasso. Legal, Theo. Legal. Talvez tu tenha que ler, porque eu estou tentando ler aqui, realmente não estou conseguindo o rodapé. Não, O mas celular eu está. aqui está tranquilo. Tá, legal, O senhor amigo. pode ficar Gente, então vamos tranquilo. lá. Chegando ao ponto do nosso mote, né? Tudo isso foi para chegar ao seguinte. Essa imagem que vocês estão vendo lá na frente, acho que são duas imagens depois dessa aí, tá? Ela traz para a gente. Pode passar, tá certo, gente? Pronto. Essa imagem, né? Ela é uma imagem da bandeira dos povos originários andinos. Essa bandeira é chamada de Upala, né? Upala. E é uma bandeira, esse multicolorido, né, traz o primeiro convite, que é o convite para olharmos para a diversidade, para a pluralidade que é este planeta, não só em relação à espécie humana, mas em relação a todas as outras formas de vida. Essa é uma ideia muito interessante, muito forte nessa simbologia, nesse signo que é a bandeira Wipala. Bom, a outra coisa que tem sido muito forte nesse processo, e aí eu estou falando aqui da Constituição boliviana, mais especificamente, mas também no Equador, eu vou pegar essas duas, mas tem outros processos em curso em outros países da América Latina, é a ideia de um Estado plurinacional e intercultural. A Constituição do Equador, a Constituição da Bolívia, perdão, vai reconhecer da Bolívia vai reconhecer o Estado plurinacional, a ideia de um Estado que é formado por várias nações, certo? Entendendo nação como essa dimensão da identidade, né? Muito mais do que o Estado, aquele conceito clássico de Estado, um Estado formado por território, povo e governo. Aqui a ideia de nação mesmo, né? Então, um Estado plurinacional e intercultural.
A outra coisa que é muito forte nessa Constituição é a perspectiva de uma economia social e comunitária como forma complementar ao interesse individual com o bem viver coletivo. Ela busca essa perspectiva de uma economia social e comunitária, busca integrar, busca complementar o interesse individual com o bem viver coletivo ou com o bom viver, como alguns povos originários chamam, né? E a outra questão, que é essa que talvez seja o principal foco da gente aqui nesse momento, é entender a Mãe Terra como um ser vivo detentora de direitos, certo? Na hora que a gente se propõe, na hora que a gente assume o compromisso de defender a Mãe Terra como um ser vivo detentora de direitos, a gente, consequentemente, estende essa luta até os direitos humanos. Porque se eu cuido de quem me acolhe, se eu cuido de quem me guarda, se eu cuido de quem me abriga, me alimenta e me sustenta, eu estou cuidando por extensão de mim mesmo. Né? Então, na hora que a gente consegue entender a importância de cuidar da Mãe Terra, a gente já está sensibilizado para entender a importância de cuidar da vida, humana e não humana. É esse o convite central que eu queria trazer para vocês. E aí eu vou ler, no artigo O Império Contra-Ataca, que é esse de 2019, eu faço uma discussão mais alongada sobre essa perspectiva da Constituição boliviana, certo? A nova Constituição Política do Estado boliviano foi submetida a um referendo popular em janeiro de 2009, introduz o conceito de Estado plurinacional e intercultural, reconhecendo regimes diferenciados de justiça, autoridade, conhecimento e propriedade para as comunidades originárias e camponesas. Eu não posso, no Brasil, por exemplo, tratar a perspectiva do direito para os povos originários, para os povos indígenas, na mesma lógica que eu trato os povos urbanos. Vocês sabem disso muito mais do que eu, há uma diferença enorme entre igualdade e equidade. Né? O Boaventura Souza Santos diz que nós temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade me descaracteriza. Eu tenho o direito de ser igual sempre que a diferença me inferioriza. Eu acho isso formidável, né? Uma síntese muito interessante dessa perspectiva. Bom, e aí, na sequência, né, além disso, no artigo 307 do novo texto constitucional boliviano, está lá, na Constituição, reconhece a existência de uma economia plural em seu território e afirma que essa economia plural, articula as diferentes formas de organização econômica sobre os princípios da complementariedade, reciprocidade, solidariedade, redistribuição, igualdade, sustentabilidade, equilíbrio, justiça e transparência, e afirma de forma categórica que a economia social comunitária complementará o interesse individual com o bem viver coletivo. Me diga uma coisa, meu povo, tem algo mais anticapitalista do que esta sinalização que está na Constituição boliviana? Tem algo mais ligado a uma perspectiva de vida comum, né, de comunhão, de partilha, de solidariedade, portanto, de tudo que o capitalismo rejeita, do que esta perspectiva constitucional boliviana? Não é à toa que esse texto foi o pivô, ou parte do pivô, né, do golpe acontecido há algum tempo recente na Bolívia e depois revertido no processo eleitoral mais recente ainda, né? Então, veja bem, e aí eu vou um pouco mais além. Além da Constituição, além desse texto constitucional da Bolívia, eles têm lá uma lei chamada Lei de Direitos da Mãe Terra, Lei de Direitos de la Madre Tierra. Ela foi promulgada em outubro de 2012, cumprindo um dispositivo da Constituição, que é o artigo 346 da Constituição boliviana, e o Evo Morales, que, para quem não sabe, é uma liderança indígena, né? Era um presidente que era uma liderança indígena. Quando quando Morales sanciona a Lei dos Direitos da Mãe Terra, ele dá um passo à frente, porque ele colocou em xeque a velha lógica utilitarista do capital,
que levou a essa reificação da terra, que transformou a terra em coisa, em objeto, a ser usado ao bel prazer do humano, mas eu diria mais ainda, a ser usada ao bel prazer de uma parcela muito pequena da espécie humana. Porque, só para lembrar, nós temos aí, né, quem dita as regras não somos nós, né? Quem dita as regras, inclusive do Estado, é uma parcela muito pequena. Numa perspectiva global, a gente está falando de 1% da população do planeta que, de fato, é quem tem poder de decisão. A gente está falando de Messé, nos Estados Unidos, né, que nem aparece na cena pública, né, a gente está falando de uma influência como de um cara como o Steve Bannon. Então, tem muita gente que está aqui por trás, né, nos interesses. Bom, o texto da lei reconhece a Mãe Terra, estou falando da lei da Mãe Terra, né, reconhece a Mãe Terra como, eu vou abrir aspas para o texto da lei boliviana, tá, da lei da Mãe Terra. Sistema vivo dinâmico formado pela comunidade indivisível de todos os sistemas de vida e os seres vivos interrelacionados, interdependentes e complementares que compartilham um destino comum, incluindo aí a espécie humana, mas não exclusivamente a espécie humana. Lembra que eu falava da pedagogia da interdependência e do cuidado? Aqui está isso, né? Aqui está essa perspectiva. Bom, o objetivo é reconhecer os direitos da Mãe Terra e as obrigações e deveres do Estado plurinacional e da sociedade para garantir o respeito a esses direitos, acolhendo como princípios a harmonia, o bem coletivo, a garantia de regeneração da Mãe Terra, que precisa dar um tempo. Tem uma discussão que a gente não está fazendo, né, que é uma coisa chamada decrescimento. Se nós continuarmos crescendo, se a espécie humana continuar com um modelo econômico de crescimento, né, ainda que sobre a máscara do desenvolvimento sustentável, ainda que sobre a ilusão do desenvolvimento sustentável, mas se nós seguirmos nessa pegada, o planeta vai exaurir. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai se recompor. Só que nós, apartados da grande teia da vida, não teremos como nos agarrarmos a coisa nenhuma e vamos desaparecer. Esse é o futuro. Não estou querendo aqui ser apoteótico, nem muito menos profeta da desgraça. Não tenho vocação nenhuma para isso. Mas é preciso encarar de frente as coisas. Então, tem uma discussão que não vem sendo feita, que alguns já estão começando a provocar, mas não tem encontrado reverberação, que é uma discussão sobre a urgência do decrescimento. Ou a gente para de crescer, e parar de crescer não significa voltar para a idade da pedra. A gente precisa frear a lógica de consumo que nos move não se sustenta mais, é fato, gente, está posto, né? Essa lógica perversa do consumo, né, dos descartáveis, né, que você tem hoje e não tem amanhã, porque na hora que alguém lhe disse que você tem que trocar, né? Alguém vai mangar de você se você tiver com um celular que não seja de última geração, sabe? Então, vamos lá. E aí, para mim, é muito revelador que o fato de que uma das primeiras atitudes dos golpistas bolivarianos, quando assumiram o poder lá, né, depois do golpe, foi retirar da sede do governo e queimar com estardalhaço a Uipala, aquela bandeira que eu apresentei para vocês antes. E aí tem uma dimensão simbólica, né, ao fazer isso. Além de representar um rompimento deliberado com a plurinacionalidade do país e negar a cidadania dos povos originários, evidencia a carga de preconceito e ódio fundamentalista que tempera, né, o que temperava aquele movimento golpista, como tem temperado até hoje, nos dias atuais, uma onda que toma conta do Brasil. E eu queria aqui fazer um parênteses para fazer um alerta. Eu tenho escrito insistentemente sobre isso. O projeto final de Bolsonaro é um autogolpe paramilitar. Certo? É preciso que a gente esteja muito alerta a isso, né? Na hora que a coisa apertar, porque assim, passou a ser uma questão de sobrevivência, permanecer no poder para proteger a família que está enrolada até o pescoço, nós sabemos disso, tá?
E aí, o que é que a turma vai fazer? Né? Quando o Bolsonaro defende, por exemplo, baixa decretos liberando posse de armas, ele não está fazendo isso porque queira ver a população armada, não. Ele está fazendo isso para colocar mais armas nas ruas para que os milicianos, seus amigos atuais e potenciais milicianos tenham acesso a essas armas. Seja através da compra autorizada, seja tomando de assalto quando for a hora que eles entenderem necessário. Eu volto a alertar isso, e parece que eu estou aqui viajando na maionese. Não estou. Há um projeto de perpetuação no poder porque virou uma questão de sobrevivência, e esse projeto passa por uma tentativa de autogolpe paramilitar, que acho que não vinga, mas é um risco. Fiquemos alerta a isso, tá, gente? Por favor. E aí, para finalizar mesmo, já estou aqui já terminando, tem uma coisa que eu tenho aprendido muito com as comunidades rurais com quem eu trabalho. Tem sido apaixonante, né? Aprender com a sabedoria dos mais velhos, dos povos originários, dos povos das comunidades tradicionais. E tem um aprendizado que me chegou e depois eu vi uma prática, eu soube de uma prática dessa por uma professora da cidade de Joinville, em Santa Catarina, professora Silvana Aparecida. A gente, quem é da roça aqui já deve ter, ou quem tem origens na roça conhece essa expressão. Quando a gente vai plantar, a gente faz uma cova, né, e a gente planta a semente, certo? Todo mundo chama de cova, aquele buraco que a gente faz para plantar, para semear. O que é que esta turma tem nos ensinado? E aí a professora Silvana trouxe isso para a sala de aula de forma magistral. Veja bem, a cova é o lugar onde eu enterro quem morreu, certo? Onde eu sepulto, né, um cadáver. E a semente não é um cadáver, a semente é um ser que está brotando. Então, dizem os mais velhos, Mãe Preta me disse isso lá em Antonina do Norte. Na verdade, meu filho, não é cova. A palavra certa é berço. Vocês percebem a profundidade disso? É desta conexão que eu estou falando. Na hora que a gente for capaz de perceber a profundidade de uma expressão dessa, o significado, a ressignificação disso, a gente começa a entender por que é tão importante cuidar da Mãe Terra e garantir os direitos da Mãe Terra. E aí, para finalizar mesmo, esse é o último slide, tá? É o último, é o derradeiro. Eu queria, nesse contexto, trazer para vocês uma outra questão importante, né? Tem um texto do Theodor Adorno. O Adorno é um escritor alemão, né, da escola de Frankfurt, e companheiro, parceiro, inclusive, de Walter Benjamin, de uma galera muito boa da escola de Frankfurt. E o Adorno, ele tem um texto chamado Educação após o Auschwitz. Ele está falando dos campos de concentração nazista na Polônia, né? E esse texto está publicado num livro chamado Educação e Emancipação, que foi publicado no Brasil pela editora Paz e Terra em 2003. E nesse texto, Adorno fala o seguinte: a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo, ela precede quaisquer outras, que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Qualquer educação acertada acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a essa meta, a de que Auschwitz não se repita. Eu estou pegando carona nesta provocação importantíssima de Auschwitz, né, de Adorno, para a gente refletir sobre a importância de que, e aí isso tem muito a ver com quem é do direito, nós precisamos urgentemente conversar mais sobre isso, a urgência de que 64 não se repita. Vocês não têm ideia do quanto eu me sinto afetado quando eu vejo alguém na rua gritando pela volta do AI-5. Eu perdi amigos, né? Eu sou de 69, portanto eu nasci já o regime ditatorial estava em andamento, eu não vivi a repressão de forma direta, eu fui viver a repressão depois, quando eu estava no Movimento Sem Terra, porque ainda permanecia, né, o aparelho do Estado ainda, como até hoje, da reprime, mas
eu convivi com pessoas mais velhas que viveram a ditadura e que tiveram sequelas muito fortes. Eu vi pessoas que me eram muito queridas morrerem com problemas mentais muito sérios, fruto de torturas que sofreram durante a ditadura. Então, a única coisa que eu consigo ter quando eu vejo alguém defendendo a volta à ditadura, e quando eu vejo alguém defendendo, por exemplo, as cinco, primeiro, uma sensação muito estranha de, de desesperança, que é algo que não é muito comum em mim. E segundo, uma sensação de pena, sabe? Por uma pobreza de espírito que chega a esse ponto. Então, queria deixar aqui esse último registro. Tem aí na tela seguinte um comercial que eu tinha pensado em fazer com vocês. Quem quiser visitar meu site, está lá, Insurreições, né, o nome, mas o endereço é joelmirpinho.com, joelmirpinho tudo junto.com. Tem sido uma experiência muito legal, são 40 mil acessos, mais de 40 mil, aliás, quase 40 mil acessos, e atualmente na pandemia eu estou, inclusive, com uma campanha de financiamento coletivo para o site, porque é uma forma que eu encontrei de, como eu sou autônomo, então na pandemia eu estou vivendo dos trabalhos pontuais que eu faço, né? E aí o site passou a ser uma forma também de manter aqui a atividade. O Janelas está aí para você, para quem tiver interesse, né? Vai lá no site da Amazon, pode procurar. Boa parte dos textos que eu referi estão nesse livro. Amanhã, para quem tiver interesse, vou fazer um comercial aqui, tá, Theo? Me permita. Amanhã eu vou fazer uma oficina que não tem nada a ver com essa nossa conversa de hoje, que é uma oficina sobre o Canva. Eu vou dar uns toques para a galera, ensinar para a galera como é que faz umas artezinhas como essa, e, enfim, para redes sociais, para a internet, como um todo, né? Então, quem tiver interesse, está lá a oficina, depois eu vou deixar meu contato. Bom, e aqui são meus, né, na próxima tela tem aí meus, como é que vocês me acham? O site, no Instagram é só procurar Joel Mirpinho, no Twitter é a mesma coisa, no Facebook é Insurreições e no YouTube também Joel Mirpinho. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo por um desses canais se precisarem, tá bom? E Theo tem meu outro contato também. Eu acho que eu falei pra caramba, me estendi muito, mas, enfim, é isto. Gratidão a vocês pela escuta, espero não ter sido enfadonho. E agora, vamos conversar, tá? O tempo é vocês que dizem. Theo, só para eu me situar, tu tem ideia de quanto tempo eu falei? Eu não tenho a menor ideia. Professor, acho que a gente está com 1h10, mais ou menos de live, porque a gente começou um pouco atrasado por conta Tá. de um probleminha técnico. Uhum. Professor, muito obrigado Gratidão. pela exposição do senhor. O senhor conseguiu demonstrar que os direitos humanos não são só humanos, né? Tem que se estender a muito mais que isso, tem que chegar a todas as espécies do mundo. Tanto que na entrevista que o senhor traz do Ailton Krenak, ele vai dizer que o primeiro racismo, entre aspas, claro, né, que surgiu foi o entre espécies, quando a gente tomou consciência de que a gente era diferente dos outros animais. Essa diferença a gente denominou de consciência. Aí a primeira pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta própria. Eu sou muito curioso pelas ciências naturais, principalmente a física. E na entrevista do Ailton, ele vai fazer uma crítica à colonização, digamos, de planetas, da Lua e de Marte. Aí eu queria saber do senhor, como o senhor enxerga esses gastos de bilhões e bilhões de dólares que a gente tem todo ano com o conhecimento do universo que está fora do nosso mundo. Uhum. Tu quer fazer uma por vez ou quer fazer em bloco? Por mim, tanto faz. Se você quiser, se tiver mais e quiser otimizar o tempo, mas assim, eu posso Bom, ir também a uma por gente uma. tem 3 perguntas aqui. A primeira que é a minha, aí tem a do Francisco Silva, que é o professor Franzé. Ele falou, Geomir, como você vê a possibilidade de inclusão dos direitos da terra
no âmbito de uma política tão antropocêntrica? Seria o caso de uma nova política, aí ele dá o exemplo de uma política planetária. E a outra pergunta é do Júnior Araújo. Ele vai perguntar: Joelmir, quais os paralelos entre as revoluções recentes na América Latina e o Brasil? De quem é essa pergunta, Theo? Só para eu me situar. Essa última é de quem? Oi. Opa, estava mutado. É do Júnior, professor. Ah, Estava Júnior, mutado aqui o legal. microfone. Isso. Revoluções na América Latina, né? Isso. E o Brasil de hoje? Uhum. Vamos lá, gente. Theo, a questão talvez nem seja exatamente a... Primeiro, vamos lá, né? A ida a outros planetas tem muito a ver com uma herança da espécie humana, né? Principalmente do modelo europeu de colonização, né? Nós começamos colonizando a nós mesmos, né? Nós começamos colonizando outros países por aqui, depois nós reproduzimos até hoje essa perspectiva colonizadora. Se a gente pegar, eu falava disso recentemente numa conversa com o pessoal do SESC. A universidade, ela tem um legado, tem uma herança colonizadora muito forte, né? Muito intensa. Deixa eu só ajeitar essa câmera. A gente tem uma herança colonizadora muito, muito forte, né? O que é extensão universitária, com raríssimas exceções, se não essa reprodução da lógica colonizadora. A gente sai da universidade, a maioria de nós, né, estudantes, já se achando, porque agora eu estou numa universidade, eu estou cursando, estou fazendo um curso superior, e eu vou para a comunidade achando que ali eu vou com a missão de salvar, de ajudar as pessoas que estão naquela comunidade, que são abandonadas, enfim, há de fato a gente sabe que há muita relação de abandono, né, de descuido, de ausência do Estado, mas a gente vai numa lógica muito perversa de se achar que nós somos os salvadores da pátria. A gente esquece que aquela comunidade tem um legado, tem uma história, né, tem saberes, tem fazeres, e aí a gente perde uma grande oportunidade de aprender muita coisa. Então, veja bem, colonização é algo que tá na nossa própria formação, né? E quando a turma se aventura na colonização de outros planetas, né, na Lua, em Marte, na verdade a turma não faz isso preocupada em melhorar a vida no planeta Terra, a melhorar a humanidade. Faz isso muitas vezes para atender, ou é movido por alguma guerra, né, alguma guerra do espaço, alguma guerra tecnológica, ou é movido por interesses que são muito particulares e egóicos, né? Tem uma turma aí se organizando, vocês já devem ter lido sobre isso, e parece piada, mas não é, mas já tem gente, né, aquela turma do 1%, que tem muita grana, que não descarta a possibilidade de ter um planeta para chamar de seu. Né? Então, é insano isso, é totalmente insano. Né? Não, e aí, assim, a turma faz isso usando a ciência como desculpa, mas eu concordo com o Krenak, com o Ailton Krenak nessa história. Na verdade, é mais uma aventura colonizadora, sabe? Sem nenhuma... e a própria ideia de colonizar, né, já é algo que me incomoda profundamente, né? Porque a colonização vem casada com a exploração, com a negação do outro, com a rejeição, né? Com a tomada, né? Com o sequestro, inclusive, principalmente com o sequestro da identidade. A gente sabe que, não, pelo menos até o momento, não se sabe de vida inteligente em outros planetas, é o que a gente tem. A própria ideia de vida inteligente também é uma certa arrogância, né? Inteligência comum, inteligente, o parâmetro de inteligência é qual? Somos nós? Isso me preocupa muito. Se o parâmetro de inteligência for a espécie humana, isso me deixa muito preocupado.
né? Mas, enfim, eu concordo com a crítica do Krenak, resumidamente, né? Eu concordo com a crítica do Krenak. Franzé, a estrada é longa, tá, meu irmão? A estrada, o caminho é mais comprido que um dia de fome, muito mais comprido que um dia de fome, né? Mas eu acho que é preciso fazer alguma coisa, é preciso começar, certo? Como é que a gente constrói, né, essa dimensão dos direitos da Mãe Terra num país ou num planeta onde a pauta central é o antropocentrismo, né, a exploração, né, a coisificação, a reificação? Nós só temos duas saídas, né? Como eu disse em algum momento, não lembro se hoje ou em outros momentos, deixou de ser uma questão de opção para ser uma questão de sobrevivência. Ou a gente caminha urgentemente na direção da reintegração da espécie humana à grande teia da vida, o que significa reconhecer, né, efetivar os direitos da Mãe Terra, os direitos da natureza, ou nós vamos desaparecer, né? Infelizmente, hoje está muito mais para desaparecermos do que para nos reintegrarmos. Porque, assim como a Amazônia está no limite, né, no risco, na iminência de não retorno, assim como várias crises climáticas, vários efeitos da crise climática estão no momento de não retorno, a nossa escolha também está no momento de não retorno, está beirando o momento de não retorno. Então, teria que acontecer algo muito, muito, sabe, intenso para a gente fazer essa volta. Honestamente, acho que a gente vai continuar buscando, né? Eu não vou desistir de continuar buscando e acho que vai ter muita gente, muitas comunidades, muitos povos trabalhando nessa direção. Mas é pouco provável que a gente consiga. Não quero ser desanimador, mas assim, agora, isso eu vou abandonar? Não. Porque para mim faz sentido, é a razão de estar aqui. Só tem sentido permanecer por aqui se for para estar a serviço da vida. Fora disso, não há sentido. Né? Não há propósito que me valha. E aí, Júnior, eu não sei se a gente teve exatamente, assim, eu não sei de que período tu está falando, né? A gente tem tido movimentos muito importantes na América Latina, né? Nos últimos tempos, movimentos muito interessantes, tanto nessa dimensão da ambiental, né, do reencontro com a sacralidade da terra e da vida, vários povos originários, vários países se movendo nessa direção. Tem um movimento belíssimo na Colômbia, que eu tenho acompanhado de perto, porque em função da minha amizade com Mário Bonilha, que é um movimento chamado Agrosolidária. Movimento lindo, lindo, de resistência, mas mais do que... Porque, veja bem, eu acho que a gente precisa também dar esse salto, não se trata mais de resistir. A resistência se faz necessária para a gente, mas o que é a resistência? É a oposição ao cardápio que nos oferecem. Eu acho que está na hora da gente construir o nosso cardápio, né? Está na hora da gente fazer as nossas escolhas por onde a gente quer caminhar, sabe? Comunidades locais, e aí o caminho é de dentro para fora, o caminho é do micro para o macro. Eu acredito nisso. É o que a comunidade do Lírio está fazendo, inclusive aqui em Santana do Cariri, inclusive com uma moeda solidária. Né? É o que o Fórum de Comunidades Rurais do Cariri Oeste está fazendo, reunindo mais de 100 comunidades, né, para discutir questões que são comuns, ainda com uma pauta acanhada, mas com grande potencial. É o que o pessoal do Agro Solidário no Equador está fazendo. Então, para mim, essas são as revoluções. Fora isso, tem essas que são revoluções pautadas pelo compromisso ético com a devolução. Entendeu? Fora isso, tem os movimentos políticos, né, que passam, inclusive, pela via eleitoral, que está começando a acontecer de retomada, né, de uma agenda mais comprometida com a vida, uma agenda, portanto, não negacionista, não genocida, né, não etnocida, uma agenda, uma agenda que não é pautada pela necropolítica.
Então, a gente tem aí avanços pontuais, né, inclusive pela via eleitoral, processo de redemocratização do país da América Latina, mas eu não chamaria de uma revolução ainda, né? Mesmo porque são avanços importantes, mas que se dão dentro dos marcos do capitalismo. E se tem uma coisa que eu estou convencido dentro do capitalismo não há saída. Porque a lógica capitalista não nos permite pensar para além dessa matriz que coloca a economia no centro e a vida a serviço da economia. Na hora que a gente inverter essa lógica, a gente deixa de ser capitalista. Né? Então a saída é o socialismo, é o comunismo. Acho que a gente tem um outro estágio para ser construído. Aprendendo com os erros e acertos das experiências socialistas, acho que a gente não teve nenhum país uma experiência comunista, pelo menos é a minha leitura, né? Mas a gente pode aprender muito com as experiências que nós tivemos, mas eu acho que o estágio é outro, é de construir uma outra perspectiva, que se paute por valores que estavam presentes naquelas experiências, mas que corrija, inclusive, aspectos, sobretudo, da democracia, que precisa ser questionada. Está na hora de tirar a democracia do pedestal. Como diz Saramago, a gente trata a democracia como uma santa no altar, de quem já não se espera mais milagres. Mas por ser santa, a gente não questiona. E aí, assim, é preciso questionar a democracia, não para negá-la, mas para aprimorá-la e, mais do que isso, para radicalizá-la. Né? Ou a gente avança para uma radicalidade democrática, que não se limite à democracia representativa. A democracia liberal burguesa já deu prova de que ela não nos serve, ela nunca nos serviu. Este modelo nunca nos serviu. Não por ser velho, mas por negar violentamente a vida humana e não humana. E a nossa democracia é apenas um aparelho para a legitimação dessa lógica perversa. Então, uma outra democracia é urgente. E a outra democracia é que nos permitirá fazer as verdadeiras revoluções que passam pelo compromisso ético com a devolução. Não sei se eu consegui dialogar com vocês, tá, gente? Tentei. Conseguiu sim, professor. Grato pelas respostas, grato por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter o senhor aqui essa noite. Apesar dos problemas técnicos que o senhor não viu estar apresentando, mas eu tive alguns problemas aqui com a internet, mas o senhor conseguiu segurar bem a apresentação toda. Queria agradecer ao senhor. Para o pessoal que chegou atrasado ou que perdeu alguma parte da live, a live vai ficar salva no YouTube do GEDUFS. Se inscreve lá no nosso canal, aproveita para ativar o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo for postado. Siga também a gente no Instagram, curta a nossa página do Facebook para ser avisado quando a gente estiver em live. A gente não tem só essa conversa. Amanhã, inclusive, a gente tem um grupo de estudos onde a gente vai debater um texto de autores ligados também aos direitos humanos. Eu acho que é basicamente isso, professor. O senhor tem alguma fala para finalizar? Não, eu queria fechar com uma poesia, que eu acho que o momento pede, né, para não perder o costume, né, Theo? Mas antes disso, antes da poesia, né, eu queria agradecer. Eu confesso a vocês que eu estou com uma saudade muito, muito grande do encontro, sabe, do olho no olho. Uma conversa dessa, por exemplo, embora a gente saiba da importância, né, desse recurso aqui que a gente está usando, e ele tem salvado muito as nossas possibilidades de seguir dialogando, mas, meu povo, não tem nada como olho no olho. Fiquei imaginando aqui uma conversa com o Franzé, esse amigo querido, foi meu orientador lá na graduação, porque uma conversa contigo, sabe, Theo, com o Júnior, essas perguntas que vocês trouxeram, numa conversa mais ali tete a tete, enfim, outras pessoas certamente poderiam ter entrado na conversa. Então, assim, é isso, eu sinto saudade disso, estou com muita saudade dessas possibilidades, mas sei que o momento é da gente ficar em casa, é necessário, é urgente. Precisa, né? Precisa que a gente faça essa cota de sacrifício. Para mim está sendo muito sacrificoso em vários aspectos, né? Mas a gente vai fazer a travessia. Não tenho a ilusão de que nós vamos fazer a travessia e vamos chegar ao final melhores. Seria o ideal. Gostaria muito que a gente conseguisse melhorar. Mas eu tenho uma aposta, né? Eu tenho a impressão que muitos
talvez muitos, inclusive, de nós que estamos aqui, assim que disser, galera, liberou geral, muitos de nós vai correr para um shopping. O que é muito preocupante, né? Porque o shopping é talvez o não lugar, o lugar do vazio, o lugar da, né, da ilusão. E a gente, de novo, vai voltar para o mesmo processo que a gente... Mas, assim, tomara que eu esteja errado. Né? Tomara que eu esteja errado. Fechando, então, com poesia. Tem uma poesia do Braulio Bessa. Eu não sei quantas mortes nós acumulamos hoje. Estamos chegando a 290 mil, não é isso? Eu Eu não acho vi... que já batemos, acho que está Já para chegar aos passou, né? 300. Isso. Pois é. Pois é, eu não tenho acompanhado os últimos números nos últimos dias, preferi não fazer isso. Também teve uma semana inteira de aula do mestrado que foi bem puxada. Mas o Braulio Bessa, tem um site que eu recomendo para vocês chamado Inumeráveis, não é do Braulio Bessa, é um projeto de 3 jornalistas que decidiram contar as histórias de vida das pessoas que estão morrendo em função da pandemia. Né? Não são números, são pessoas com relações, com afetos, com histórias de vida. E aí o Braulio Bessa parte desse mote e escreve uma poesia chamada Inumeráveis. E depois o Chico César gravou, fez uma música, né, musicou essa letra, ficou linda, linda. Procurem quem quiser, Inumeráveis, Chico César, vocês vão ver a composição. Mas vamos lá. Está no meu Facebook, inclusive, né? Eu coloquei no meu Facebook o link para esse vídeo do Chico César. O Braulio Bessa diz então o seguinte: André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. O Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande paratleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácio Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor. Curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vai lhe abraçar, com Quitéria Melo não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Vilma Bassete, voz especial, para netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé do quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Um cheiro no coração de todo mundo, gratidão pela companhia e a gente se encontra na caminhada. Obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima live do GEDUS. Obrigado.